Paz e misericórdia, meus queridos, estamos nós aqui na série sobre as obras de misericórdia. Bem-vindo ao YouTube da Aliança de Misericórdia, é um prazer te receber aqui. A cada semana estamos falando de 2 obras de misericórdia e sempre com um propósito concreto para a gente viver. E a galera, ó, tá deixando os comentários e a gente tá trocando uma ideia maravilhosa. Eu estou pessoalmente respondendo a cada um de vocês, tá bom? Assim a gente vive essa relação também de amizade. Hoje nós vamos então para 2 obras de misericórdia, estamos na 6ª obra de misericórdia. Nós vamos tratar a respeito de sofrer com paciência as fraquezas do próximo e visitar os presos, tá bom? Não é tão difícil assim, vamos lá. A paciência, ela é uma virtude e nós sabemos muito bem, por aquilo que nós sabemos da nossa fé, que uma virtude, ela acontece na nossa vida através da prática de hábitos, né? E para exercer a paciência, a gente precisa ter oportunidades para isso também. Dentro dessas oportunidades, a gente enfrenta às vezes de ter que alcançar paciência, sofrendo um pouquinho assim a questão da fraqueza, da fragilidade de determinadas pessoas, né? Então, hoje em dia está muito em voga essa coisa dos temperamentos, né? Tem muita discussão a respeito disso. Nossa, isso ajuda bastante a gente a entender, né? Aqueles temperamentos todos diferentes e que aí é difícil você ter paciência de entender a fraqueza, entre aspas, daquele outro temperamento ali, daquela outra realidade ali, né? Mas vamos lá, vamos aprofundar isso. Porque ter paciência com a fraqueza não é ter paciência com o pecado. Okay? Temos que distinguir as coisas. Aqui está falando, não, eu tenho que sofrer com paciência a fraqueza do próximo. Se o próximo está cometendo um pecado, se ele está vivendo uma realidade errada, a gente já falou sobre isso lá em cima, corrigir os que erram, lembra? A gente já falou sobre isso lá nas outras obras de misericórdia. São coisas diferentes. A paciência aqui é com coisas que a gente às vezes simplesmente pensa diferente, acha que um acha de um jeito, outro acha de outro, né? Então, ter paciências nesses casos é uma obra de misericórdia, é uma ajuda que a gente faz para uma melhor convivência. O que eu aconselho? O que é uma coisa muito boa para a gente conseguir entender com exatidão isso? Se liga o que é. É o processo do autoconhecimento. Porque assim, é difícil ter paciência com a fraqueza dos outros? É, muito difícil, né? Mas já pensou o quanto é difícil para os outros ter paciência com as tuas fraquezas, né? Você já parou para pensar o quanto o senhor também, a senhora é super simpático e às vezes as pessoas têm que suportar com muita paciência. Então quando a gente olha para a gente mesmo, fica muito mais simples da gente poder suportar e entender as dificuldades dos outros também. Aqui a gente precisa partir dessa realidade de autoconhecimento e a gente vai conseguir, assim, também suportar com mais paciência as fraquezas dos outros. Lembrando, fraqueza é uma coisa, pecado é outra. A gente precisa distinguir sempre isso de uma forma muito forte. Vamos para a nossa outra obra de misericórdia, que é a 6ª também, que é a corporal, de visitar os presos. Ai meu Deus, essa aqui eu tenho toda uma quedinha por ela, que eu adoro a pastoral carcerária, inclusive quero dar um testemunho no final aqui, hein? Primeira realidade sobre a questão de visitar os presos. Precisamos lembrar, antes de tudo, que Jesus foi um preso. Ele foi um prisioneiro, né? Eu vou pedir para o pessoal da edição, eles vão disponibilizar para vocês aí agora, enquanto eu vou falando, vai aparecer algumas fotos para vocês aí, porque eu tive a grande graça, há pouco tempo atrás, 1 ano e pouco atrás, eu tive a graça de estar na Terra Santa. E lá eu visitei a igreja do Galicanto, que é a igreja onde Pedro negou Jesus, que é a casa de Caifás, onde Jesus foi preso. Ele ficou prisioneiro lá. Tá legal? Então, agora chegam as imagens para você aí. A primeira imagem que você está vendo, né, tem essa pequena cripta, tem esse círculo que você está vendo, e aí dentro é um buraco. Esse buraco ele tem aproximadamente 4,5 metros, 4,5 metros, 5 metros, ok? Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, ele desceu, depois ele subiu uma escada que tem aí ao lado dessa igreja. Essa escada é comprovado cientificamente
que ela é a mesma escada que Jesus pisou mesmo, ela não teve modificações, ela, né? Porque na Terra Santa tem algumas coisas assim que é mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Essa escada não, essa escada de fato é o lugar onde Jesus passou quando ele foi preso. Essa segunda imagem que você está vendo é olhando já de cima, da onde a gente está olhando. Olha o tamanho da profundidade desse buraco. Então Jesus vem acorrentado, e vindo acorrentado, Jesus é lançado, jogado nesse buraco aí, acorrentado. As correntes são menores do que o tamanho do buraco e Jesus fica pendurado. E ele passa a noite inteirinha pendurado, machucado, porque ele já tinha sido batido e tudo mais, né? Essa próxima foto que você está vendo é o antigo acesso dessa parte de baixo desse calabouço, dessa prisão, ok? Vocês estão vendo algumas pessoas ali, aquelas pessoas que estavam conosco na peregrinação, aquele ali é o fundo, né, desse lugar onde era a prisão da casa de Caifás. Agora a imagem que você está vendo essa luz lá em cima, então lá em cima está aquela cripta que nós olhamos de cima, agora nós estamos olhando de baixo. Olha só a altura desse lugar. E Jesus ficou aí, de pendurado, amarrado por correntes, com certeza com muitas dores, sangrando, né? E esta última imagem, né, que você está vendo, aqui tem algumas marcações, e são marcações que são da época de Jesus. E por último, eu quero te deixar com essa imagem, que é linda, maravilhosa, Servus Domini, né? Senhor e servo, né? O Senhor amarrado aí, preso, para que a gente possa ter mais ou menos uma ideia dessa realidade. Eu escolhi passar essas fotos para você, para que a gente possa entender isso, né? Jesus já foi prisioneiro. E visitar os presos parte desse entendimento de que nós, visitando essas pessoas que estão presas, nós estamos visitando o próprio Jesus. Ai, Júlio, mas eu tenho uma dificuldade enorme com isso, porque aquele bando de bandido que está lá, olha, roubou, matou, fez um monte de coisa. É verdade, meus irmãos, mas eles estão privados da liberdade, eles estão pagando pelo crime que cometeram, segundo a justiça desse mundo também, né? Sofrem também a justiça de Deus a respeito de tudo isso, mas eles são, acima de tudo, seres humanos. No final, você vai entender o quanto para mim também é difícil estar dizendo isso para você, mas vai ser legal, tá bom? Então, quando a gente faz essa assistência, né, para essas pessoas, nós precisamos entender que o compromisso cristão nos leva a algumas atitudes que são concretas. Então, primeiro, é importante fazer a visita, mas é também importante colaborar com uma ajuda jurídica. Gente, fazendo pastoral carcerária, a gente presenciou um número enorme de pessoas que ou de fato não deveriam estar presas, ok? Porque não cometeram crime, ou que estão presas, mas já pagaram a pena e por conta de não ter um advogado, estão presos lá ainda, entendeu? Então, essa é uma realidade muito importante, a gente ajudar as pessoas numa assistência jurídica, né, para que as pessoas tenham direito à defesa. Fazer uma ponte com a família. Às vezes a família de um preso pode estar passando necessidades, passando fome. Então é cristão a gente poder também ajudar uma realidade como essa. Aí sim, se ele for um culpado, se ele assumir a culpa de tudo aquilo, ajudá-lo também a levar a consciência do erro dos seus atos. De ele também entender que ele está cumprindo uma pena pelo erro que ele cometeu. E fazer com que ele, num processo de consciência, também se arrependa desses pecados e possa se confessar. E nisso, anunciar a ele, então, a verdadeira liberdade, que é a liberdade de ser de Cristo. E por fim, eu quero, então, te falar desse pequeno testemunho, né? Eu era uma pessoa que também tinha muito preconceito com presos, com coisas desse tipo. E logo no começo da comunidade eu fui fazer pastoral carcerária. Então, para mim, foi uma contradição, uma luta terrível, difícil. Só que aconteceu um fato que mudou a minha vida. A gente, em um determinado momento, por conta de muitas rebeliões, não pudemos mais ir na cadeia, e um preso nos escreveu, nos mandou uma carta. E na carta ele dizia assim: irmãos, o momento em que vocês vinham aqui semanalmente era o único momento, uma hora de paz que a gente tinha por semana. Nós estamos em rebeliões, em problemas, tudo isso, né? Mas esse homem, ele escreveu também uma coisa muito forte, porque ele tinha feito um pacto com o demônio, esse homem. E nós investíamos muito nele, orávamos muito por ele, né? E ele falava que não tinha jeito, por causa do pacto que ele tinha feito com o demônio.
Mas aí ele disse duas coisas que de fato mudaram a minha vida. A primeira foi, eu quero dizer a vocês que pelo evangelho que vocês nos anunciaram, eu renunciei ao meu pacto com o demônio e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E se eu ficar preso para o resto da minha vida, eu vou me sentir livre, porque agora o meu coração é verdadeiramente livre, porque eu conheci a salvação que é Jesus Cristo. E a segunda coisa que ele disse, que marcou a minha vida, foi: eu gostaria tanto de ter encontrado vocês antes de ter cometido os erros enormes que eu cometi na minha vida. Se eu tivesse conhecido a verdade que vocês me anunciaram, eu não teria feito isso. Foi aí que minha consciência me ajudou a pensar que a responsabilidade de muitas pessoas que cometem muitos erros são delas, porque elas cometem os erros, mas também é nossa, da nossa omissão de não anunciar o Evangelho e a verdade àqueles que precisam. Isso é muito sério. Ai, hoje foi difícil, hein? Hoje pegou pesado. Mas não tem moleza não, a gente tem compromisso assim, ai meu Deus, o Júlio vai me mandar visitar os presos na época de Covid. Não vou. Eu ia mandar, eu ia sugerir que a gente fizesse uma visita pastoral carcerária, mas é por causa do Covid, não está sendo nem autorizado. Então, eu gostaria de convidar você a fazer então essas duas experiências. Visitar alguém que você veja que está numa situação de prisão. Alguém que você sabe que esteja numa prisão de um pecado, por exemplo, da prisão de um vício, né? Não vai lá para fazer uma visita moral, né, para colocar moral na pessoa, não faz isso. Vai só fazer uma visita. O que você vai fazer aqui? Vim tomar um café com você. Como é que você está? Como é que está a sua vida? O que você está precisando? Se ver abertura, eu posso fazer uma oração para você, para poder te ajudar, né? Fazer uma visita para alguém que esteja experimentando qualquer experiência de prisão, ok? E a segunda, escutar com paciência alguém que te custa. Essa vai ser uma difícil, hein? Porque a gente sempre tem aquela pessoa que às vezes quer falar com a gente, quer falar um monte com a gente, mas a gente não dá tanta atenção. Então fazer esse esforcinho para a gente poder exercitar a paciência com a fraqueza do próximo. Tá legal? Terminando então o nosso vídeo, eu convido você mais uma vez. Não se esqueça de fazer os seus comentários ao longo dessa semana de como tem sido para você. E não deixa de passar lá pelas redes sociais da Aliança de Misericórdia, porque a gente também está bombando lá nas redes sociais, muita coisa a respeito disso, eu estou por lá com você também. Deus abençoe, a gente se encontra semana que vem, é a última, hein, gente? Semana que vem é a 7ª. Enterrar os mortos e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Conto com a sua participação e com a sua presença. Deus abençoe, tamo junto.